Capítulo 38. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes, e os de Pute, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, fátias como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus. E acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio. E dirás: Subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. A fim de tomar o despojo, e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: Vens tu para tomar o despojo. Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa. Para levar a prata e ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: Assim diz o Senhor Deus: Porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento, e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus. Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que, certamente, naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo, e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações. E saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. E com um golpe, tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. E as aves de rapina, de toda espécie, e aos animais do campo, te darei por comida.
Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas. E saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e acenderão o fogo, e queimarão as armas, e os escudos e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo. E roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que, naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog, e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem. Durante 7 meses farão esta busca. E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amona, assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie, e a todos os animais do campo. Ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda a parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande, nos montes de Israel, e comei carne e bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, e dos bodes, e dos bezerros, todos cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedades, do meu sacrifício que ofereci por vós. E a minha mesa, fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu porei a minha glória entre os gentios e todos os gentios verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões me houve com eles, e escondi deles a minha face. Portanto assim diz o Senhor Deus. Agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, zelarei pelo meu santo nome. E levarão sobre si a sua vergonha, e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles. Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Amados, 11 de maio de 2019. Foi-me mostrado que tudo estava convulsionando. Os rios mudaram seu curso e o riso das pessoas já não era mais. Cada mãe chorava por seus filhos e os filhos choraram por suas mães. O pranto estava em toda parte. E ainda os filhos de Deus sofriam, mas em menor escala, essa situação. Eu vi muitos, que eram anteriormente fiéis adventistas, sofrer a amarga taça da decepção. Estes, crendo em outros homens iguais a eles, desafiaram o pacto eterno
e o reino sempiterno, faltando a verdade e fazendo da mentira o seu caminhar. Meu acompanhante disse: muitos, meticulosos, metódicos em detalhes, se levantaram contra um assim diz Jeová, e obviaram a obediência. Outros, vivendo as competências da vida, em sua mente e coração, vivem planejando seu bem-estar terrenal maior. Ao legalista e ao fariseu virá sua paga, porque sua muita sabedoria os fez insensíveis ao verdadeiro chamado de Deus, andando em seus próprios caminhos. Muitos desprezaram a verdade por suas complacências. Acaso não vos foi deixado saber que o reino dos céus é abnegação e entrega? O que diz ser meu povo viu a necessidade e se escondeu, e quando em ocasião agiu, deu a conhecer. Acaso saberá a tua mão esquerda o que fez a tua direita? Dar, esperando em troca, viver para a vossa comodidade e deleites. Falais de paz quando declarei espada. Sois rebelde em pensamentos e ações. Quereis viver assim comigo eternamente? Não vos enganeis, Deus não pode ser burlado. O homem hoje é e amanhã não, e com todo o seu coração é mau, e seus olhos altivos. Escusa vossa vida com palavras lisonjeiras e dizeis: estou salvo. Ó geração perversa e adúltera, que vivem procurando desculpa para não obedecer, especialistas em teologia e semântica, mas reprovados na salvação. Quem os ouvirá e quem os seguirá? Quem assim fizer, certamente morrerá, porque nenhum mortal que segue outro será salvo. Os anátemas seguem no povo, e ninguém deseja limpar-se, porque o amor por eles é maior que o amor por mim. Eles se arrependerão de seus caprichos e os amaldiçoarão, e até mesmo irão querer destruí-los quando souberem que por eles perderam o favor do Eterno. Todo soberbo de espírito ali chorará, e todo altivo de olhos decairá seu semblante, porque rejeitaram a verdade dolorosa em troca da mentira lisonjeira. A verdade criaria mudanças de arrependimento genuíno, mas seu coração perverso desistiu do chamado do Espírito Santo, que apelava com gemidos inexprimíveis. Cegos guiando cegos, orgulhosos, sábios em suas próprias opiniões, que aproveitando da meia-verdade, ignorou a norma da verdade elevada. Assim será o choro e ranger de dentes. Ali sua voz não será mais ouvida, porque não havia lugar para repreensão neles, nem a verdade saiu de sua boca. E o que as pessoas dirão? Ouvimos suas palavras e acreditamos neles, porque invocaram seu nome. E agora, o que será de nós? Mas assim eu lhes direi: nação má e perversa, acaso minhas palavras não estavam ali? Meus testemunhos não foram suficientes? Os sábios do povo apresentaram minhas palavras como sugestões, quando eram mandatos, e distorceram a balança por amor próprio. Acaso cada homem não exerce seu livre-arbítrio? Vivo eu, que nenhum escusa será ante o juízo, porque a cada mortal lhe é dado poder para buscar sua salvação pessoalmente. O que busca, encontra, e ao que chama, é aberta a porta. Maldito o homem que confia sua salvação a outro homem. Acaso haverá rebanho sem pastor?
E ele seguiu dizendo: mas eu lhes digo que meu verdadeiro rebanho foi entregue por preço, mas ai daqueles que o entregam, porque como Judas será cortado. Em uma hora sua exaltação e em um minuto sua ruína. Porque esquece o mortal que o olho do Eterno tudo vê e nada ao seu olho escapa. Agora, povo meu, eu serei o seu pastor. Levante-se e venha me adorar nas montanhas. Saia do Egito, Babilônia, e não toqueis nem consintais as confusões de Roma. Estes enchem os olhos de todo aquele que, conhecendo a verdade, a descarta por vaidades e bane um escrito está de sua vida. Não choreis por eles, povo meu, e enxugue vossa dor, porque o Senhor prepara maravilhas para você no céu, e a paz, o amor e a alegria serão sobremaneira grandes. Lutai o bom combate da fé, dai frutos dignos de arrependimento, para que você seja um testemunho vivo para muitos, para que eles também consigam a coroa da vitória. Não temais aqueles que matam o corpo, porque eles ignoram o doador da vida. A prova de fogo é vinda. Abençoado é aquele que confia em mim. Seu pé não deslizará jamais. E terminou dizendo-me: amados, Ezequiel 7. Rogo a Deus que cada um de nós possa ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe. Em sonhos, eu podia entender que havia uma grande angústia em diferentes partes do mundo, e essa angústia estava aumentando. Estava aqui também, em Porto Rico. Já não havia estabilidade econômica e nem alimentar, e o pânico era grande. Fui transportada para o quarto de uma irmã que eu conheço. Lá, me vi contando a ela esse tempo e a preparação rápida e decisiva que precisava ser feita. Também me vi exortando a respeito da juventude que luta para ser leal ao Senhor e a respeito do perigo que se aproximava rapidamente. Eu a exortei a se preparar. Foi-me dado a conhecer que a oportunidade tinha chegado ao quarto de sua casa e ela a aproveitou. Sentia-se seguro em seu próprio ritmo. A cena mudou e eu estava em minha casa. O telefone tocou e eu atendi a chamada e ouvi a voz dessa irmã que com grande medo e angústia me disse: Daisy, o que eu faço? Isso é terrível. O que eu faço agora? Estou desesperada, não sei o que fazer. Me diga o que fazer, me ajude. Ela estava desesperada. A situação era tal que ela não sabia o que fazer, ela não conseguia encontrar nenhuma solução. Vi que havia muitos como ela, que levavam o tempo de preparação levemente, e agora o desespero estava tomando conta de suas vidas. Nesse momento, acordei orando ao Senhor, para que pudéssemos fazer tudo o que sabemos que devemos fazer e não demorar. Senão, o tempo vai nos alcançar e então será tarde demais. Eu oro para que no Senhor possamos avançar antes do tempo. Que o Senhor nos abençoe. Em 17 de abril de 2020, em sonhos, me foi deixado saber que o povo que conhece a verdade está sendo castigado por haverem se apartado das leis de saúde, por terem praticado a usura, por terem depravado a educação, por terem levado confusão doutrinária para o povo, por terem sacerdotisas em seu meio, ter virado as costas para a verdade e ter aceitado o homossexualismo, criando assim um casamento perfeito com o ecumenismo, criado e formado por Satanás neste tempo. Vi como os que falavam de justiça para o povo eram aprisionados e seduzidos a aceitar estas abominações por nossa mesma igreja, que havia sofrido mutação, e se não aceitassem seriam levados a juízo e sobre eles chegaria a pena de morte.
Vi que eu estava em uma instituição e me vi alertando um povo sobre a usura, mas eles não escutaram e se voltaram contra mim violentamente, me levaram a juízo. Os vi usando toda a classe de astúcia e mentira para conseguir um veredicto de condenação, e assim me mantiveram prisioneira por 3 dias, mas chegando o terceiro dia, o Senhor Deus levantou contra eles uma tempestade e um vento forte acompanhado de grandes chuvas cobriu aquele lugar, tudo ficou inundado, o barro chegou até as cinturas, por causa de um enorme barranco que a tempestade derrubou. Me foi deixado saber que a traição havia subido até a Deus e já os seus não receberiam mais opróbrio, pois ele cuidaria, redimiria e salvaria sua verdadeira igreja, seus filhos que a ele estão recorrendo pela larga face da terra, aqueles que preferem morrer a ter que negar sua fé, aqueles que fugiram do ecumenismo para não se contaminar, e que seguindo o plano do Mestre estão sendo educados diretamente por ele. Vi como o sistema e seus seguidores, que foram portadores em algum momento da mensagem pura de Deus, começaram a ser açoitados até não restar uma sombra do que foram. Muitos choravam sem consolo e gritavam: Senhor, somos teu povo, defenda-nos. Mas a salvação fugia deles. Foi terrível ver isto, amados, ver como os que odiavam e perseguiam, agora caiam eles presos em suas artimanhas e sua lealdade a homens ante a Deus foi a sua desgraça. Os vi receberem a primeira praga e buscavam água para beber e remédio para sua dor, mas não havia solução. Eles, me foi deixado saber, traíram o pacto santo, denegriram a lei e menosprezaram seus decretos e estatutos, viviam acusando e denegrindo aos que queriam obedecer em todo ponto a Deus e seguir suas pegadas. Se mostraram valentes e desafiantes contra eles e foram violentos, mas o Eterno observava, e agora eles tinham seu justo castigo. Foram cenas terríveis, aquelas onde muitos que criam ser povo de Deus e não eram. Então meu acompanhante me disse: vá aos teus e lhes diga que assim diz o Senhor, todo mortal que siga instituições e homens ao invés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores certamente morrerá, estes serão uvas que serão pisadas no lagar, mas meus verdadeiros filhos estão sendo separados no meu celeiro. Então fez uma pergunta: poderá um mortal por dinheiro ou influência alcançar a vida eterna? Poderá se comprar a entrada nos céus por obras? E ele mesmo respondeu: de nenhuma maneira. Assim, deis frutos dignos de arrependimento e somente assim terão descanso para vossas almas. Amados, queira Deus que cada um de nós possamos nos pôr em conta com Deus, e assim seguir ao Cordeiro por onde quer que ele vá. Que o Senhor os abençoe. 1º de julho de 2021. Foram-me ditadas estas palavras: se não vemos o pecado como Deus o vê, este nunca sairá de nossas vidas e pereceremos presa dele. É necessário pedir a unção divina, o colírio, para que nossos olhos possam se abrir e poder ver o que humanamente escapa a nossos olhos, para assim, no espírito e poder de Elias, resguardados na suficiência de Cristo, vencer ao inimigo em seu próprio território. A tirania eloquente, sob um manto de piedade, é desonrar o nome de Cristo Jesus na vida que pratica isso. Também me foram ditadas estas palavras na tarde deste mesmo dia. Somente se preocupe se deixar de confiar em mim. Só terás temor se seu eu estiver vivo. Se vives em mim e caminhas atrás de mim, não temerás mal algum, porque eu estarei contigo. Todo o que se move por medo perecerá. O que sofrer em mim poderá suportar e vencer. O que sofrer sem mim sucumbirá no desalento. Eu vejo o que nenhum mortal vê e peso cada motivo. E o que crê estar firme, cuide para que não caia. Ó amados irmãos, palavras profundas para meditar nelas nesta hora. Queira Deus que assim seja, é meu rogo e oração. Que o Senhor nos abençoe.
23 de agosto de 2021. Foi-me dito, diga assim ao meu povo, Laodiceia abriu tanto o caminho que agora que Deus está estreitando cada vez mais, os seres humanos estão se rebelando. Ellen G. White disse, é muito, muito difícil para aquele que carrega a rebelião voltar atrás, é por isso que Lúcifer não foi devolvido à sua posição quando ele supostamente se arrependeu. O rebelde expõe abertamente seu vírus e infecta qualquer pessoa que tenha um espírito de inconformidade, um sistema imunológico fraco, espiritualmente falando. Quando todo o exército de Israel deixou o Egito, desses adultos apenas Josué e Caleb, desta categoria, mantiveram o domínio do Eterno e entraram na terra prometida. Deus disse a Ellen G. White através da visão inconveniente, que depois da tempestade todos os líderes desapareceriam e que ele colocaria, para liderar seu povo, escolhido por ele. Deus prepara um povo para essas fases à nossa frente. Muitos se vangloriam de que seu eu foi crucificado na cruz com Cristo, mas quando a norma se levanta diante deles, se não lhes for conveniente e agradável, eles resistem a ela. Por meio do orgulho, o ser humano adentra um terreno encantado e luta para permanecer nele, alguns abertamente, outros às escondidas. Triste condição do ser humano que, devido à geração do orgulho em seu coração, que exalta seu eu latente, cuida dele e o venera sem saber que isso levará com tudo e com o conhecimento das Escrituras à perdição. Caim entendeu o que Deus estava pedindo dele? A prerrogativa do humano o coloca em posições ou status que são humanamente conferidos sem levar em conta a vontade divina muitas vezes. Assim como Eva, vivendo em solo sagrado, desobedeceu à ordem de Deus de não passar sozinha pelo jardim, quando já estava avisado da rebelião no céu, e se arriscou e isso, que segundo ela era indefeso em sua opinião, causou consequências terríveis até hoje. Assim como foi para eles um simples teste de não comer o fruto de uma árvore quando tinham tantas outras à sua disposição, assim, que o homem que oficia perante Deus seja puro segundo os padrões de Deus para batizar e ungir, é apenas uma proibição como a do Jardim do Éden na vasta obra que existe na vinha do Eterno, mas como antigamente o inimigo bate à porta e declara, Deus é injusto, sabe muito bem que te abrirão os olhos e você terá grandes benefícios e estará junto com os homens de renome. E assim entrelaça o coração humano e o convence de estar no caminho certo com o direito que lhe corresponde. Assim ele fez com a mulher, deu-lhe cargos que nunca a tocaram e a fez desdenhar o que era seu verdadeiro trabalho. Coré foi escolhido por Deus, mas seu coração aspirava ao que não lhe era devido por ordem divina. Mas de acordo com ele e seus seguidores, Coré estava correto, seus seguidores não eram qualquer um, eram príncipes nas hostes de Israel. Líderes em sua esfera de rebanho, homens de renome, eram eles que faziam coro em torno de Moisés e daqueles que Deus havia escolhido, estavam junto com Coré ao redor deles. Mas conhecemos o fim daqueles que se encorajaram contra os ditames do Eterno e seus escolhidos, triste foi aquele fim. E embora o povo tenha testemunhado o descontentamento divino naquele dia, no dia seguinte ao que aconteceu, aqueles que ainda tinham uma semente de incredulidade em seus corações alegaram a Moisés que ele havia matado pessoas santas. Tal é a cegueira do mortal que finge ser Deus e nem sabe o que vai acontecer com ele em uma hora. Devemos despertar do encanto satânico e seguir os passos do Mestre de uma vez por todas, e só assim podemos ser protegidos das artimanhas do inimigo. Que Deus possamos entender. Que o Eterno nos abençoe.